Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, nós iremos ler a partir do versículo 10. Atos 9, a partir do versículo 10, que diz assim: Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus filhos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Até aqui, semana passada nós estudamos a conversão de Saulo, como Jesus apareceu a Saulo no caminho para Damasco, caminho em que Paulo seguia junto com acompanhantes, provavelmente guardas do templo e homens capacitados para a prisão dos cristãos que haviam fugido de Jerusalém para Damasco. Saulo tinha, vai ser dito no início do capítulo e dito também por Ananias, cartas das sinagogas autorizando ele a levar esses cristãos fugitivos, presos para Jerusalém para serem julgados. Falei semana passada que essas cartas provavelmente convidava as sinagogas, os judeus das sinagogas de Damasco para participarem, para ajudarem realmente Paulo a prender essas pessoas, uma espécie de colaboração. Então Paulo segue para Damasco quando, em um determinado momento, nós vimos que Jesus aparece para Paulo, deixando aquele homem no chão, derrubado e cego, não é isso? Depois de essa aparição de Jesus, Paulo ele é direcionado ou conduzido por aqueles que estavam com ele, provavelmente, até a casa de um homem chamado Judas, que morava na rua chamada Rua Direita, na cidade de Damasco. Aqui então começa a segunda parte da conversão de Saulo. O texto vai dizer então para a gente, no versículo 10, que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor disse em uma visão para Ananias, para que ele fosse ter com Saulo. Quem é Ananias nessa história? Pouco sabemos, né? Ananias provavelmente era um líder dos cristãos em Damasco. Para que a gente não fique historicamente mal situado, quando a gente realmente pensa no texto, em alguns casos, e principalmente em Damasco, toda
a sinagoga se convertia. Porque normalmente a estratégia dos cristãos do primeiro século, assim como era a estratégia de Paulo posteriormente, era pregar nas sinagogas. E o que eram as sinagogas? As sinagogas eram pequenos templos, se assim eu posso chamar, de estudo, não é? Na verdade, toda a nossa eclesiologia, ou a maneira como nós cultuamos, né? Cânticos, mensagem, orações, elas não vêm do modelo do templo de Salomão, mas vêm do modelo das sinagogas, que era muito mais pessoal, não é? Muito mais sobre a comunidade. E nesses casos, quando os cristãos chegavam em algumas cidades, como era o caso de Damasco, que era uma cidade na Síria, não é? Cerca de 250 quilômetros de Jerusalém, esses cristãos, que eram cristãos judeus, eles iam congregar nas sinagogas. E lá eles começavam um processo de evangelização. E o que era evangelização? Não era dizer Jesus te ama, né? Era provar nas Escrituras, no Antigo Testamento, que Jesus era o Messias. A história de Jesus era conhecida, não somente em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, por todos os judeus, porque realmente foi algo de um evento, não é, famoso, que se tornou famoso a ponto de outros escritores, fora a Bíblia, né, escritores chamados de extra-bíblicos, narrarem a trajetória realmente deste líder que revolucionou do ponto de vista religioso. Então, os cristãos fugiam, iam para as sinagogas porque eles eram judeus, e em sua maioria judeus helênicos ou judeus gregos, não é? E na sinagoga eles começavam então a demonstrar que Jesus era o Messias, acontecendo em muitos casos, como em Damasco, da conversão de toda uma sinagoga, que a gente vai ver no final desse texto. Então, Paulo vai pegar as cartas, ou Saulo, se preferir, para ir até Damasco, onde havia um número grande de cristãos, assim como também havia um número muito grande de judeus, né? É estimado, por conta do livro do tão citado Flávio José, que existisse cerca de 25 mil judeus em Damasco. E esses judeus se reuniam em sinagogas, e as sinagogas estavam realmente assimilando a doutrina dos novos cristãos, né, de que Jesus era o Messias. Por isso a preocupação de Saulo. Ele vai, né, com as cartas, mas, como falei, vai se encontrar com Jesus e vai ser conduzido até a casa de um Judas. Nós não sabemos ao certo quem era Ananias, a não ser que ele era um crente, alguém com um coração sensível a Deus e que neste momento tem uma visão de Jesus falando com ele. E não sabemos quem é Judas, não sabemos se Judas era um judeu ou se Judas era um judeu cristão. Ele não é mais citado no texto, mas é fato que ele recebe Saulo cego, não é? Enquanto isso, Ananias recebe a visão de Jesus para que ele fosse até este endereço. Perceba que Jesus não diz procure, né, em Damasco um homem chamado Saulo. Jesus diz o endereço, diz a rua e a casa de quem é, não é? Porque realmente, óbvio que Jesus tem o conhecimento de todas as coisas, mas ele tinha realmente muito interesse neste caso. O que vai acontecer então com Ananias? Vai congelar. Por quê? Porque Ananias sabia quem era Saulo. Ananias sabia com quanto fulgor Saulo vinha destruindo e perseguindo os cristãos, levando muitos à morte, prendendo, massacrando, não é? A expressão no início da trajetória de Saulo, quando ele ia sobre as igrejas, é que ele estava realmente bufando como um touro, não é isso? Destruindo, massacrando a igreja de Cristo. E Ananias sabia disso, né? E é óbvio que quando ouve isso da parte de Jesus, muitos vão entender que Ananias estava sendo rebelde aqui, né? Não, Jesus, Saulo não, esse aí eu não vou não, né? Nem adianta ficar insistindo. Mas, por favor, vamos olhar esse texto de maneira razoável. Primeiro, Ananias tem uma visão de Jesus, o que não é algo muito comum, né? Ele provavelmente era um homem muito sensível à voz de Deus, de um relacionamento com Deus, um realmente cristão, que tinha esse nível de intimidade, a ponto de inclusive questionar o que Jesus estava pedindo para ele fazer. Vocês percebam isso? Não é qualquer um que iria ter uma visão de Jesus, porque, vamos lá, Saulo teve, olha como é que terminou a história, no chão, cego, não é?
porque realmente a visão do Jesus glorificado era algo tremendo, glorioso, impactante, não é? Mas Ananias não. Ananias tem a visão de Jesus e embora Jesus tenha dado o comando para ele tem um nível de intimidade com Jesus para fazer suas indagações, para pelo menos buscar entender o porquê dessa ordem tão insana, não é? Então, eu penso que, longe de ser um cristão desobediente, né, ou medroso, ele é alguém que tem muita intimidade, do mesmo nível, quem sabe, de Davi, de fazer as indagações, porque é necessário para ele precisa entender. E Jesus vai responder, né? Na verdade, Jesus poderia ter respondido assim: como assim, rapaz? Eu estou te dando uma ordem e você trata de obedecer. Como você vai questionar, né, o que eu estou te dizendo, né? Eu sou o Filho de Deus, não algo do tipo. Em muitas vezes no Antigo Testamento a gente ouviu esse tipo de posicionamento de Deus. Como você ousa questionar, né? Mas não, Jesus responde. O que é que Jesus responde para Ananias? Ele diz assim, ó: ele está, versículo 11, orando. Percebam isso, a sutileza do texto. Saulo não estava lá desesperado, né? Embora provavelmente algo semelhante estivesse acontecendo em seu coração por conta de uma teologia que ele defendia que não apontava para Jesus como Messias. Mas a primeira coisa que Jesus fala, ele está orando. Segunda coisa que Jesus fala, ele viu você em uma visão. Então, eu não sei se a visão de Ananias que Saulo tem na casa é em resposta à oração de Saulo, ou se ele tem a visão de Ananias e por isso está orando. Eu prefiro, na verdade, a primeira opção. Saulo está orando, clamando, pedindo por resposta, buscando entender respostas, né? Buscando entender o que Deus queria, reconstruindo, reformulando todo o seu conhecimento daquilo que ele havia acumulado acerca de informação, né, veterotestamentária sobre o Messias, e ele está clamando a Jesus. E por conta disso, penso eu, Jesus vai mandar Ananias para realmente sanar todas as dúvidas do apóstolo. Não pensem vocês que Saulo já caiu no chão e automaticamente, né, ligou-se um botão e tudo fez sentido. Não é isso que está acontecendo aqui. Ele está cego, primeiramente, né, sem enxergar literalmente, absolutamente nada. Ele está orando, clamando por Jesus, não é? Por respostas, por realmente mostrar para ele o que Jesus queria e tudo aquilo que ele não estava entendendo. E por isso Jesus vai enviar Ananias não só para curá-lo da cegueira, mas para orientá-lo, não é? Porque Jesus chega lá, ou melhor, Ananias vai chegar lá e vai dizer, não é? Tudo aquilo que Jesus havia dito para ele, que Saulo seria o instrumento para realmente levar o nome de Jesus, que vai acontecer no texto. E Jesus diz mais ainda, depois da indagação no versículo 13, né, e 14, o 15 ele vai dizer assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Então, Ananias faz uma indagação e Jesus prontamente responde. Ele está orando, ele viu você em uma visão e ele será para mim um instrumento, vai ser usado por mim para pregar aos judeus, aos reis e aos gentios. E Ananias então se levanta e prontamente vai. Para por aqui, realmente tem muitas lições aqui para a gente. Primeira delas, eu penso, é que pode ser que a nossa geração esteja de fato, ou parte dela, interessado em saber o que Deus quer de nós. Quem aqui nunca orou assim, né? Quem aqui nunca perguntou, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para a minha vida? E eu acho que isso está realmente correto. Nós devemos realmente buscar a vontade de Deus, perguntar a Deus o que Ele quer de nós em todas as instâncias de nossa vida. O ponto, eu acho, central é que pode ser que quando a gente esteja perguntando ou buscando a vontade de Deus, seja algo muito voltado para nós mesmos. O que o Senhor quer que eu faça, não é? Qual é o seu plano na minha vida? E fica algo, eu acho, muito customizado, muito individualizado. E a gente perde o centro realmente
do que é o Evangelho e do que é a demonstração da vontade de Deus no Evangelho, por ser algo realmente mais voltado para um panorama, algo mais voltado para o alcance de outras camadas da vontade de Deus, e que nós, assim como Ananias, somos uma ferramenta naquilo que Deus quer construir. A vontade de Deus para Ananias não era necessariamente sobre Ananias, era sobre Saulo. Vocês entendem o que eu estou falando? Não era sobre Deus, o que você quer fazer de mim, como eu posso ser usado, pensando em algo grandioso, sei lá, ou algo muito mais voltado para respostas especificamente minhas, embora eu acho que Deus as responda. O núcleo do texto é que Deus tinha uma vontade, sim, mas o plano era muito maior do que realmente revelar algo especificamente para Ananias. A vontade de Deus aqui era algo sobre reis, sobre gentios, sobre outras nações, algo muito maior do que Ananias, algo muito maior do que os cristãos em Damasco, algo muito maior do que qualquer outra coisa que seja menor do que o alcance a todos os homens, a todas as nações. E quem era Ananias nessa vontade de Deus majestosa? Vai lá e prega para Saulo. Ponto. Pode ser, meu amigo, que você viva uma vida inteira e a vontade de Deus para você seja que você pregue para uma pessoa, cuja pessoa ele tem um plano, e essa pessoa vai ser usada para algo maior e vai alcançar outras pessoas, que vai alcançar outras pessoas, que vai alcançar outras pessoas, e assim a gente começa a perceber que nós fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. E paramos de ficar customizando a vontade de Deus, porque no final da história eu penso que há muito da nossa vontade nesse tipo de pedido. Há muito do que nós queremos fazer nesse tipo de pedido. Quando a gente fala, Deus, qual é a tua vontade na nossa vida, a gente está torcendo para que seja aquela que a gente quer. Se esforçando, Deus, fala que é essa. Se não for, não, faz que seja, né? E eu acho que a gente está perdendo realmente o foco em entender que as coisas pequeninas, singelas, elas contribuem de maneira grandiosa para que a vontade de Deus se manifeste. Pequeninas, meu amigo. Receber um grupo na sua casa, olha só que coisinha. Não tem tempo. A gente não sabe quem que vai chegar lá. A gente não sabe quem que a gente topa no mercado. A gente não sabe com quem a gente trabalha ou o que Deus quer fazer na vida dessas pessoas. A gente não sabe de nada. E o nosso coração tem que estar realmente como o de Ananias, ainda que cheio de indagações, e eu penso que isso é honesto da nossa parte, quando há relacionamento com Deus, perguntar as coisas, buscar entender as coisas para que elas façam sentido, mas na maioria das vezes vai ser algo realmente singelo. Eu digo singelo porque era só ir lá, né? Não precisou comprar um mapa e procurar, né? E fazer um search no Google, porque Jesus deu tudo, velho. Tem GPS melhor que esse? Vai na rua chamada direita, procura a casa do Judas. Pô, não é o Judas que traiu Jesus, esse já havia morrido, né? Mas não devia ser difícil achar um Judas morando na rua chamada direita, que recebeu o Saulo de Tarso, que era conhecidíssimo, que estava perseguindo os cristãos. E aí o que Ananias faz? Ok, entendi. Se eu falei das coisas singelas, tem outro aspecto. É o aspecto B ainda, deste momento. Pode ser que as missões mais difíceis que nós venhamos a fazer sejam as mais honrosas. Quem aqui ia topar ir na casa de Saulo? Quem aqui ia topar evangelizar o membro do Hamas? Eu vou piorando aqui, né? Piorando para ficar bem tenso. O cara matava os outros. Não é pregar pro fulaninho do boteco, pro bebu. O cara matava as pessoas, prendia, mandava para cadeia. Entende isso? A missão não era, embora Jesus tenha dado todos as informações, não era algo tão simples, não. Chega lá e vai que não funciona, e vai que morre, né? E vai que é preso. Tudo isso estava em jogo aqui. E pode ser que a gente, embora entenda as singelezas,
porque o Evangelho realmente é algo belo, né? E trabalha com coisas pequenas, podem ser coisas singelas e ao mesmo tempo difíceis. Tipo assim, imagina que você entende de Deus, sair daqui e ir lá para Porto União, participar de um culto. Porto União a gente já foi, né? Dirige, velho, dirige pra caramba, né? Um culto, aí você pensa assim, pô, só um culto, velho, o que eu vou fazer lá? Entende esse tipo de coisa? É singelo, é uma coisinha de nada. Você vai lá, tem uma participação, você vai fazer uma viagem. Estou usando a viagem aqui porque é extremamente complexo. Sair de casa, né? Perder um dia de tudo isso, combustível. E é uma coisinha de nada que você vai fazer lá e vai voltar. Missão difícil, mas a gente realmente não tem dimensão das coisas que Deus pode fazer através das nossas vidas. E o que resta para a gente, eu penso, se queremos realmente fazer a diferença, é parar de ficar sonhando com mega missões, parar de ficar sonhando com mega palcos, parar de ficar sonhando com mega planos e começar a perceber aquilo que Deus está falando no nosso coração hoje. Hoje! Para de viajar na maionese e ficar com essa perspectiva completamente perdida, não é? Completamente lacônica da vontade de Deus e começa a olhar as coisas com sensibilidade. Deus pode estar falando no nosso coração todo dia são coisas tão pequenas. Às vezes é orar, gente. Orar realmente como Paulo está orando aqui, ó. Clamar mesmo. Com mais vigor, com mais ousadia, com mais fé realmente, com mais constância. Pode ser isso, e Deus muda o nosso coração. Às vezes vão insistir, né? Assunto tão batido. Ler as escrituras, pegar um pouquinho, ler, dedicar um tempo, pode ser isso. Realmente compartilhar do amor de Deus, como tanto falo, com as outras pessoas, abrir a nossa boca. Realmente fazer a diferença, perceber as nuances, perceber aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, porque pode ser que Deus não vai dizer, Ananias, eis-me aqui, né? Ao estilo Samuel, não é? Porque aqui está acontecendo assim. Pode ser que Deus não fale assim com você, pode ser que fale, né? Mas eu penso que na maioria das vezes nós estamos desintonizados, e essa metáfora é ótima. A nossa estação do rádio, para a galera da antiga aqui, a MFM, tá ó, porque a gente está distraído demais e não está percebendo, procurando a grande vontade de Deus e não percebendo as sutilezas, as pequenas coisas, o Deus que fala no nosso coração todos os dias, todos os momentos. Amém? Amém. Saulo está orando, clamando, e Ananias vai então, não sem antes, essa parte aqui eu acho top, velho, dizer assim, versículo 16. O 15 ele diz, né, eu vou ler aqui para você, mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. O 16 ele diz, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Não entendi, pastor. O que Jesus está falando assim? Jesus vai mostrar para Paulo quanto ele sofreria pelo nome de Jesus. Aí uns vão dizer assim, o que Jesus está falando é assim como Saulo fez os crentes sofrerem, agora ele vai ver só. Agora ele vai sofrer, porque o pecado tem consequência. Não é isso que está sendo dito aqui, não. Realmente Saulo perseguiu a igreja, não é isso? Fez os cristãos sofrerem. Impetrou mão pesada, não é? Levou à morte, à condenação. Mas o que está acontecendo aqui é que a mudança que está sendo produzida por Jesus, produzida por Deus, pelo Espírito Santo na vida de Saulo, vai inverter isso. Quem vai sofrer agora é Saulo, e não porque Deus quer que ele sofra, porque ele vai ver a honra que é sofrer pelo nome de Cristo. Jesus fala que vai mostrar a ele como ele iria sofrer, porque ele iria entender e ele iria adorar realmente o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Misericórdia, o Deus misericordioso, o Deus gracioso que o recebeu novamente, mesmo ele sendo um assassino, que o amou, que realmente recebeu ele de braços abertos como filho. E esse Paulo vai ter o coração mudado a ponto de dizer que sofrer por Cristo era uma honra. Percebe? Jesus não está chamando ele simplesmente para dizer, você vai sofrer por mim, agora você vai ver o que é bom para a tosse. Não é isso não. É que Paulo ia entender que o nome de Jesus é aquilo que há de mais poderoso, de mais belo na existência humana. Por isso ele iria sofrer.
Ele ia sofrer realmente porque ele amava Cristo. Ele ia sofrer porque ele via a preciosidade que era a graça, a salvação que havia alcançado ele. O sofrimento para Paulo, na verdade, era uma grande honra, como já falei aqui, não sei, não repetiu, mas vou dizer de novo, era uma grande honra sofrer pelo nome de Cristo. Não que a ideia aqui fosse sair procurando sofrimento, né? Agora eu preciso sofrer por Cristo. Não é sobre isso. Mas ele sabia, Jesus sabia que à medida em que Paulo apaixonado, fosse pregando o Evangelho, ele seria perseguido. A ponto de Paulo dizer, na carta aos Gálatas, sobre as marcas que ele trazia no corpo, ele diz: quanto ao mais, não me importuneis, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu já preguei isso, já falei isso tantas vezes. Eu imagino pessoal chato, né, que ficava lá perturbando o Paulo, questionando a apostolicidade dele, a liderança dele, ele levantando a camisa assim, ó, e as costas cheias de marcas, de cicatrizes, de chicotadas, o seu dorso todo ferido, com cicatrizes de naufrágio, de apedrejamento, de realmente espancamento, porque ele havia dado a vida por Jesus. Literalmente, ele terminará preso e condenado à morte pelo nome de Jesus. Por quê? Porque ele amava esse Cristo. Porque ele amava o Filho de Deus. Porque Jesus era tudo para ele. E o resto ele decidiu tratar como lixo. Lixo. Tudo que não era sobre o reino de Deus, sobre o Filho de Deus, sobre o seu Deus, era lixo. E nós? Essa é a pergunta. A pergunta é: nós amamos tanto o nosso Cristo, a ponto de estarmos dispostos a sofrermos por Ele? Caso o sofrimento venha, e não se engane, ele virá. Não se engane, ele virá. A gente precisa decidir isso agora. Você precisa responder a esta pergunta agora. Porque pode ser que a gente realmente abrace a parte do Evangelho que fala sobre libertação, que fala sobre a misericórdia, que fale sobre a graça, que fale sobre o amor de Deus, que fale sobre o cuidado, sobre o carinho de Deus por nós, e tudo isso é verdade. Mas a gente finge não notar a outra parte do Evangelho que fala que nós seremos perseguidos, que nós seremos odiados, que nós seremos feridos, que nós seremos realmente homens e mulheres entregues à morte. E eu penso que a gente, numa bolha, na maioria das vezes, ignora isso. E busca realmente não estar no risco. E busca na maioria das vezes se proteger a nossa família, proteger os nossos filhos, viver de maneira controlada, para que nada nos alcance. Por isso a gente não ousa. Por isso a gente realmente não ouve a voz de Deus nos desafiando a sermos ousados. Realmente, na maioria das vezes, por conta da pregação do Evangelho, por conta de nos posicionarmos, aspecto que tanto já levantei em tantas outras pregações, o fato de que isso vai trazer perseguição para a gente. Se você olhar o mundo, o que está acontecendo, não precisa ir muito longe, e eu não vou nem falar da guerra em Israel, tem crente sendo morto, tem cristão sendo perseguido, tem gente sendo mutilado, tem gente realmente perdendo a vida, tendo que fugir, vivendo em cavernas, vivendo escondido. Isso existe, gente. Não aconteceu ainda com a gente. Ainda não aconteceu com a gente, mas a Bíblia fala que a perseguição virá. E a gente precisa realmente tomar uma decisão agora. Se somos aqueles que Jesus pode dizer que nós somos filhos que estão dispostos a sofrermos por Ele até o fim, ou se não. Se a gente só quer a parte boa do Evangelho, se a gente realmente só deseja pensar algumas coisas do que foi a revelação do amor de Deus para nós e o resto deixa para lá. A gente precisa realmente fazer este tipo de oração. Precisa dizer para Deus, precisa dizer para Cristo: Senhor, eu te amo, Tu és tudo para mim. E se a perseguição vier, me dê forças para que eu possa honrar
o teu nome. Porque a gente gosta de pedir coisa, né? Cura isso, faz aquilo, resolve aquilo. Mas aonde é que está a nossa confissão de amor por Cristo? A gente gosta do amor dele por nós. A gente gosta que ele abençoe a gente, que ele demonstre o amor através da realização de prodígios, né? Da resolução de problemas. Mas onde é que está a nossa confissão de amor por Jesus? Aonde é que está? Ela precisa existir, precisa ser presente na nossa vida. Por isso que eu digo, essa resposta precisa ser feita hoje. Não é quando a perseguição vier, não é quando as coisas piorarem, é agora. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Você já disse isso alguma vez? Sabe por que a gente não fala? Porque a gente tem medo de que se a gente orar, Deus ouça. Não vou orar isso não, cara. Vai que eu oro lá um dia, pô, Senhor, eu quero sofrer pelo Senhor. E Jesus fala assim, tá bom, vem cá. Estou precisando de você, queridão. Entende? Essa crise que você está provavelmente pensando nela agora sobre o seu bem-estar e sofrer pelo nome de Cristo é algo que a gente precisa decidir. Porque isso é real. E enquanto nós não nos posicionarmos, nós não faremos a diferença. A gente vai ficar vivendo um evangelho sem profundidade, sem intensidade, mais uma vez usando a palavra aqui, sem ousadia. Amém? Difícil, né? Mas desafiador. É isso que o texto diz. Desafiador. Vai lá, ele será para mim um instrumento e ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. O texto diz mais, não é? Diz que Ananias chegou então, versículo 17, na casa de Judas e impondo-lhe as mãos disse, olha o que é Ananias, isso aqui é top, não é o ponto não, mas cara, não dá para passar por isso aqui. Impondo-lhe as mãos, ele disse aqui, Saulo, matador de cristão, né, miserável, é isso daí? Saulo, seu ordinário, vagabundo, né? Não, irmão, né? Peraí, eu não sei se vocês foram lá onde eu fui. Cara, Ananias conhecia gente que Paulo tinha matado. Ele perdeu gente conhecida, amigos, familiares provavelmente. E agora chegava e aquele cara cego, não dava para dar uma sapatada na cara não? Vou pegar ele agora, velho, depois eu oro. Vou dizer umas verdades primeiro, né? Esse aqui merece, né? Não, ele diz o quê? Saulo, fala você aí, Saulo, irmão. Irmão. E a gente, né, velho? Se fosse com a gente, né? Miserável, endemoniado. Deus teve misericórdia de você, mas ó, tô de olho, hein? Tu não me engana, né? E aquilo ali? Não, aquilo ali tem que andar quilômetros, né? Para conquistar a minha confiança. Ananias chega lá e diz, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como uma escama e ele recuperou a visão. Então levantando-se foi batizado. E tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Pô, pensa, cara, a cena. Irmão, né? Imagina o coração de Saulo aqui. Pô, o cara que ele foi para prender, provavelmente, embora o texto não diga, Ananias era alvo, ia ser preso também. E aí quando ele se depara com um cara, o que o cara faz? Chama ele de irmão. Irmão. Ele sente ali na pessoa de Ananias a voz de Deus, o cuidado de Deus e outra coisa. A gente quer ouvir a voz de Deus, quer entender, e muitas vezes a gente fica procurando, né, o sobrenatural. Deus usa gente. É gente que Deus usa. Deus não mandou um anjo. Deus não mandou uma miríade de arcanjos. Mandou Ananias. Entende isso? Gente. Deus usa eu. Deus usa você. Cristãos anônimos.
na grande história do reino de Deus, pequenos, mas que Deus realmente quer fazer de nós instrumentos potenciais na vida dele. Saulo, irmão, e ele ora, e a cegueira de Saulo vai embora, diz o texto que cai algo como escamas. Alguns vão dizer que era provavelmente a pele escamando, eu sei lá, eu não sei o que aconteceu, porque o cara estava cego e está enxergando, algo foi milagre, né? Eu sei lá que caiu do olho dele. E diz que ele se alimenta, porque ele estava 3 dias sem se alimentar, não é? E ele fica um tempo com os discípulos. E aí o versículo 20 diz assim: logo Paulo começou a aprender os louvores, né? Ia à igreja todo dia, participou da EBD, não é isso que diz aí o texto? É isso? Não, gente, eu estou olhando alguma coisa errada aqui. O que diz o texto aí, cara? E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Olha o que aconteceu, o 21. Todos os seus ouvintes admiravam-se, dizendo: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levar os presos aos principais sacerdotes? Pô, o cara foi para prender, todo mundo sabia, alguma coisa aconteceu nesse cara, que ele chega na sinagoga. Imagina Saulo chegando, primeiro dia na sinagoga. Pessoal, lascou, né? Os cristãos lá, ferrou, gente querendo fugir. E aí Saulo começa a falar que Jesus era o Filho de Deus. E o pessoal assim, ó, não, peraí, tem uma coisa errada. Esse homem não veio prender. O que aconteceu? Porque a mudança é extremamente radical. O texto quer mostrar isso, Lucas quer mostrar isso. O matador de cristãos agora é aquele que dá a vida por Cristo. O que via o evangelho como a maior heresia do mundo, que precisava ser extirpada, agora é pregador desse evangelho. Aquele que iria nas sinagogas com a carta para prender os cristãos, agora vai na sinagoga para convencer os outros de que Jesus era o Filho de Deus. O que é isso, gente? O que é isso? Eu te digo o que é isso. Conversão, velho. O termo é esse, conversão, metanoia, mudar a direção no sentido contrário. Aquele que ia para o distanciamento agora está voltando, cada vez mais semelhante a Cristo, cada vez mais apaixonado pelo reino de Deus, cada vez mais parecido com Deus. Isso é conversão. Não tem aquele papo de vai mudando de pouquinho em pouquinho. Não! Isso não é conversão. Pode ser que você vá aprendendo de pouquinho em pouquinho sobre as escrituras sobre o reino de Deus, ok, mas a mudança é sobrenatural. É o Espírito Santo que causa na gente, mudou, é uma nova criatura, é algo novo. Não dá para nós dizermos que vivemos uma fé, que cremos num Cristo, se não há mudança na nossa vida radical. Entende isso? Eu preciso gritar com você isso, para que você nunca mais esqueça. Se não há mudança, não há conversão. Se você continua amando as mesmas coisas, continua olhando as mesmas coisas, flertando com as mesmas coisas que você sempre flertou, e isso não é sobre o reino de Deus, se no seu coração não pulsa uma paixão por Cristo, não houve conversão. Porque ela é radical, a ponto das pessoas sequer te reconhecerem. Não era esse? Quem já ouviu isso aí? O Chico deve ter ouvido, o Chico é bagunceiro. Quando você começou a ir para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, disseram o que, Chico? Aquele ali não, aquele ali eu conheço, né? Aquele ali não é o Chico de Tarso. Eu sei que muita gente passou por isso aqui. Vivia uma vida bagunçada, largada, né? E de repente algo muda. E eu não estou falando algo muda, é só mudar a roupa, né? Botar uma Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja, não. A essência foi tocada por Deus. Foi tocado pela eternidade, mudou. Agora, na verdade, suas paixões são outras, suas volições são outras, seus desejos são outros, é realmente fazer a vontade de Deus. Quem passou por isso aqui, levanta a mão. 3. Eu não quero te expor, não, você não precisa levantar a mão, até porque isso não prova nada para ninguém. Mas eu posso dizer uma coisa: se isso não mudou na sua vida, pelo amor de Deus, faça uma oração.
peça para que Deus mude a sua natureza de uma vez por todas. Peça para que Ele faça de você alguém apaixonado por Ele. Sabe por quê? Porque isso não é humano. Não é algo que eu vá te dizer e você vai fazer acontecer. Não se trata disso. Não se trata de você fingir um amor por Cristo. Não se trata de você demonstrar uma mudança superficialmente. Se trata de uma oração contrita, honesta, desejosa, de alguém que quer realmente ter a natureza mudada, ter o coração transformado, ter a vida realmente que mudou de direção, que segue agora ao encontro do Cristo, o Filho de Deus. Quando isso acontecer, você será mudado, como muitos de nós foram mudados. Quando houve uma oração honesta, genuína, reconhecendo quem é o Filho de Deus, a sua glória, o seu poder, a sua soberania, e quão pequenino nós somos, pecadores, miseráveis, e mesmo assim Ele nos amou. Nós precisamos fazer isso. Não interessa se você nasceu no lar cristão, não interessa se você é membro de igreja, não interessa se você frequenta, não me interessa isso, me interessa o coração realmente contrito, porque Deus não resiste a um coração contrito. Amém? Amém. 22 diz assim: Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Não somos Saulos, eu sei disso. Não somos Paulos e nem seremos. Não teremos o alcance que Paulo teve, a relevância que Paulo teve, a relevância que os apóstolos tiveram. Não podemos ser Paulo, mas podemos ser Ananias. Cristãos anônimos, fiéis, que Deus deseja usar para que grandes coisas sejam realizadas por Ele. Amém? Amém.